Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel por aqui, e a dúvida que eu respondo hoje é do Felipe Bezerra. Olha lá o que ele mandou. Como saber a pressão exata de CO2 na carbonatação forçada? Felipe, é o seguinte, na verdade eu fiquei com dúvida do que você realmente queria saber, e eu acho que podia ser duas coisas, por isso eu vou tratar das duas coisas aqui. Primeira questão é como que a gente define a pressão que a gente precisa para carbonatação forçada, fazendo um parâmetro, né, com o priming, que é o mais comum, principalmente para quem está começando. A gente tem um volume de CO2 que a gente quer, que vai representar aí um nível de carbonatação. Para determinado volume de CO2 a gente tem uma quantidade de açúcar. Com a quantidade de açúcar a gente vai botar em cada garrafa, vai ter cada garrafa uma carbonatação, ou seja, um nível de CO2, um volume de CO2 contido naquela garrafa, que é a carbonatação que a gente quer. Como que é na carbonatação forçada? A gente vai introduzir pressão no nosso barril, no nosso keg, no nosso post-mix. Então a gente introduz ativamente pressão. Então a gente tem dois parâmetros que a gente precisa levar em consideração, que é a pressão, efetivamente, e a temperatura. Que, na verdade, a temperatura, a pressão e o volume de CO2 estão relacionados. Tá? Então, a gente, da mesma forma que com o Prime, a gente tem que saber quanto que a gente quer de CO2, qual que é o volume de CO2 que tem que estar incorporado na nossa cerveja para ter a carbonatação que a gente quer. Certo? E de acordo com o volume de CO2, você vai definir a temperatura que você vai fazer a sua carbonatação, ou seja, em que temperatura que seu barril vai ficar, e com base na temperatura que seu barril fica, você tem como calcular a pressão que você precisa introduzir no seu barril. E aí, depois de uma semana, se chacoalhar um pouquinho vai ser um pouco mais rápido. Tem algumas técnicas diferentes, mas a gente pode simplesmente deixar ligado durante uma semana mais ou menos. A sua cerveja vai estar completamente carbonatada, ou seja, vai estar com essa carbonatação que você previu, um volume de CO2 de acordo com a pressão. Isso é uma dúvida, como que se define. Mas quando eu li essa pergunta, eu vou confessar para vocês que eu fiquei com uma dúvida que foi o seguinte, e eu até resolvi trazer essa sacada para vocês, vou tentar mostrar aqui na prática como fazer isso. Como que eu sei a pressão exata de CO2 que eu tenho no meu barril? Eu imaginei que fosse isso que o Felipe de repente estivesse perguntando. Ou seja, eu sei como é que faz, eu calculei a pressão que eu quero pôr e eu comecei a introduzir a pressão no meu barril. Mas hoje eu quero saber se já carbonatou, eu quero saber quanto de pressão que tem nesse barril para saber se está com a carbonatação que eu queria. Então a gente vai fazer o trabalho inverso, vamos dizer assim. A gente vai utilizar o nosso gás carbônico, o cilindro de gás carbônico, para introduzir o nosso gás no nosso barril, certo? É assim que a gente bota a pressão que a gente quer e o ar que tem ali dentro vai ficar com aquela pressão. Aos poucos esse ar vai começar a incorporar no líquido e essa pressão se equaliza ali dentro e a gente, depois de um tempo, por exemplo, como eu falei, mais ou menos uma semana, a gente vai estar com a pressão do líquido igual à pressão que tem no ar, ou seja, aquela pressão que a gente definiu, que vai, em outras palavras, definir a carbonatação da nossa cerveja. Mas hoje, faz 3 dias que eu carbonatei minha cerveja. Quanto que está a carbonatação? Eu posso fazer o trabalho inverso. Eu posso engatar o meu cilindro de gás carbônico no meu barril e ver quanto que sai de pressão do meu barril e utilizo o manômetro, obviamente, para saber quanto de pressão que tem. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou tentar botar a câmera aqui para pegar esse detalhe. Então, só para vocês verem aqui, desculpem se não ficar muito boa a qualidade, vamos lá. A gente está aqui com o nosso barril, certo? E nosso cilindro. Nosso cilindro tem aqui um manômetro, não vai dar para ver bem pelo zoom aí, mas está marcando aqui perto de 1,5, 1,4 kg força por centímetro cúbico, tá? Então essa é a pressão que ele está marcando, ou seja, a pressão que estava saindo lá para o nosso barril. Ele está parado, esse barril, faz algum tempo que eu não carbonato ele, eu vou ver quanto que tem de gás dentro dele agora, eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fechar aqui o meu cilindro, ou seja, eu não vou deixar o ar sair dele. Vou só tirar o ar aqui para ele zerar. Vou rapidinho aqui para vocês verem que zerou o meu manômetro e o barril está fechado, certo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou engatar aqui no meu barril. Vou deixar aqui para vocês verem. Ó. O meu manômetro aqui embaixo está aberto, certo? E eu vou agora abrir a válvula. E aqui ele me dá a pressão. Vocês vão ver ali que a gente está com 0,4 kg força de pressão. Não sei se pegou, vou tentar aqui. Tá vendo? Então, só para confirmar, a gente mostrou aqui agora na prática
ajustar um pouquinho a imagem que ficou meio escuro, como que a gente pode ver quanto que tem de pressão. Ou seja, dentro desse barril, a gente começou a carbonatar, ele está com 0,4 de pressão. Quanto que eu queria? Se era 1, por exemplo, não chegou ainda. Eu sei que falta um pouco para chegar. Então isso aqui é só rapidinho, fiquei na dúvida do que o Felipe queria saber exatamente. Então a gente trouxe duas coisas, já fica uma sacada para vocês. Tá no meio do processo, quer saber quanto que tem no barril? Isso é uma forma de simplesmente fechar a válvula. Então fecha a válvula do cilindro, certo? Deixa aberto aqui o do manômetro e você consegue, baixando aqui a válvula, a gente consegue verificar quanto de pressão que está saindo do barril para o manômetro e a gente vê quanto tem de pressão interna no barril. Essa era a sacada de hoje, espero que tenham gostado. O vídeo talvez não tenha ficado muito bom, vi que ficou um pouco escuro aqui, mas espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente se vê com mais uma sacada aqui para vocês. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!